Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente para continuar aqui com um estudozinho aqui sobre os testemunhos de Jeová. Esse aqui é o parte 2, beleza? O nosso intuito é mostrar, né, um pouco do que os nossos irmãos testemunhos de Jeová creem, né? E o que eles pregam. Vamos lá então. Em que creem as testemunhas de Jeová? É claro que em algumas áreas as testemunhas de Jeová acreditam no mesmo que os cristãos ortodoxos. Por exemplo, rejeitam o corpo, pecado, o sexo fora do casamento, aceita o criacionismo bíblico, que se opõe à teoria da evolução, e acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Mas em muitas outras áreas, suas doutrinas as colocam à parte e as marcam como praticantes de um culto pseudo-cristão. Particularmente, os ensinamentos dos testemunhos de Jeová sobre as seguintes questões. Para mais detalhes, os textos bíblicos relacionados, consulte o índice dos assuntos. Armagedon. Deus vai, em breve, travar guerra contra a humanidade, destruindo todos sobre a terra, exceto as testemunhas de Jeová. As igrejas cristãs, dizem, serão as primeiras a sofrer destruição. Aniversários. Celebra o dia do nascimento de qualquer forma. É expressamente proibido. Até mesmo enviar um cartão de aniversário pode provocar uma ação imediata contra o ofensor, determinado por um comitê judicial oficial, a punição e a desassociação. Transfusão de sangue. Na prática, do ponto de vista das testemunhas de Jeová, aceita transfusão de sangue é um pecado mais sério do que roubo ou adultério. Ladrões e adultérios são mais rapidamente perdoados pelos comitês judiciais da Torre de Vigília do que aqueles culpados de aceitar sangue. Uma testemunha de Jeová deve recusar sangue em toda e qualquer circunstância, mesmo quando esteja certo de que esta recusa resultará na morte. A organização também requer que os adultos recusem transfusões para seus filhos menores. Cristianismo. Exceto por poucos e esparsos individuais que mantiveram a fé, o verdadeiro cristianismo desapareceu da terra logo após a morte dos 12 apóstolos. De acordo com as testemunhas de Jeová, não foi restaurado até que Charles Taze Russell fundou a Sociedade Torre de Vigília no final da década de 1870, quando Cristo voltou invisivelmente em 1914. Encontrou o grupo de Russell fazendo o trabalho dos servos sábios fiéis, e os nomeou sobre todas as suas posses. Todas as igrejas cristãs professam são, na verdade, instrumento do diabo. Assim é o pensamento deles. Eu não sei, pessoal, se esse pensamento deles ainda encontra até hoje. Mas normalmente sim, porque eles seguem normalmente os fundadores, né?
tem algo escrito, determinado o que eles devem fazer. A volta de Cristo. O Senhor voltou invisivelmente no ano de 1914 e tem estado presente desde então, governando como rei através da Sociedade Torre de Vigília. Referências à segunda volta são traduzidas como presença na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. A geração daqueles que testemunharam a volta invisível de Cristo em 1914 não vai morrer antes que venha o Armagedon. Essa volta de Cristo invisível aqui, na Bíblia fala que todo olho vai ver, todo olho verá, entendeu? Então, tu vê que é uma interpretação errada aqui, como Cristo já veio. Mas vamos lá então. Cronologia. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus tem um preciso cronograma para todos os acontecimentos passados e futuros, que estão unidos por simples fórmula matemática, e são revelados à humanidade através da Sociedade Torre de Vigília. Os 7 dias da criação em Gênesis tiveram a extensão de 7.000 anos cada um, totalizando uma semana de 49.000 anos. Deus criou Adão no ano de 4026 a.C. A criação de Eva, pouco tempo depois, marcou o fim do 6º dia da criação e o início do 7º. Dessa forma, nós estamos agora aproximadamente no ano 6.000 de um período de 7.000 anos, o que significa que o Armagedon logo colocará um fim no governo humano, que durou 6.000 anos, abrindo caminho para uma espécie de sábado, um período de 1.000 anos de reinado de Cristo. Baseado nessa cronologia, a Organização dos Testemunhos de Jeová promulgou um número de profecias específicas do final dos tempos. Cruz. Segundo as Testemunhas de Jeová, a cruz é um símbolo religioso pagão, adotado pela Igreja, quando Satanás, o demônio, assumiu o controle da autoridade eclesiástica. A cruz não teve nada a ver com a morte de Jesus, já que os Testemunhos de Jeová sustentam que ele foi pregado em um porte ereto e sem trave horizontal. As Testemunhas de Jeová abominam a cruz e espera-se que os novos convertidos destruam qualquer cruzes que possam ter, ao invés de simplesmente se disporem delas. Deidade. Somente o Pai é Deus e seus verdadeiros adoradores devem chamá-los pelo nome de Jeová. As Testemunhas de Jeová aprendem que Jesus Cristo foi meramente a manifestação do arcanjo Miguel em forma humana. Não Deus, mas um mero ser criado. O Espírito Santo é apresentado não como Deus, nem como uma pessoa, mas como uma força ativa. Pessoal, interessante aqui, só antes de eu ir passar para o próximo tópico, que Jeová, esse nome, não é o nome do Eterno, entendeu? Ele é apresentado em suas manifestações, né, na Torá, no Antigo Testamento, e o nome dele ele apresentou em hebraico, entendeu? Jeová é brasileiro, vamos dizer assim, em português. Então é difícil de acreditar em algumas coisas aqui, viu? Mas vamos lá. Desassociação. Esta é a punição para qualquer infração aos regulamentos da Sociedade Torre de Vigília. Ela consiste num decreto público, anunciado em audiência em um salão do reino,
é proibido toda associação ou comunhão com o ofensor. As outras testemunhas de Jeová são proibidas até mesmo de cumprimentá-lo, caso se encontre com o ofensor na rua. As únicas exceções diz respeito aos membros da família do ofensor. Eles podem conduzir negócios necessários com a pessoa desassociada e aos anciões que podem falar com ela, caso esta os aborde penitentemente em busca de reconciliação. Céu. Apenas 144 mil indivíduos vão para o céu. Esse pequeno rebanho começou com os 12 apóstolos. O número foi completado no ano de 1935. Aproximadamente 9 mil anciões das Testemunhas de Jeová são os remanescentes na terra, hoje, dos que irão para o céu. O restante das Testemunhas de Jeová espera viver na terra para sempre. É um outro ensinamento que não faz sentido. Se só 144 mil vai para o céu, que foi completado em 1935, para que eu vou fazer parte se eu sei que eu não vou para o céu? Entendeu? É um outro ensinamento também totalmente sem nexo. Mas vamos lá. É inferno. Segundo as diretrizes do seu fundador, Charles Russell, a Sociedade Torre de Vigília ainda ensina que o Hades é meramente a sepultura, que o fogo do Geena desintegra instantaneamente suas vítimas, transformando-o em nada, e que não há existência consciente para os mortos, até o tempo de sua ressurreição corpórea. É complicado de você ir por essa linha de pensamento, porque pelo menos nos evangelhos mostra que na transfiguração, né, apareceu lá Moisés e Elias apareceu com Jesus lá. Então Enoque, ele foi transladado, ele não morreu, né? Então assim, é bem difícil de você compreender isso aqui. Quando você tem conhecimento das escrituras, você vê que alguns ensinamentos caem por terra porque você já leu algumas passagens. Beleza? Vamos lá continuar. Dias santos. A celebração de qualquer dia santo mundano, é expressamente proibido para os testemunhos de Jeová. Essa proibição se aplica aos dias patriárticos, dia dos namorados, dia dos mortos, Natal, Páscoa, Ano Novo, dia de ação de graças, Sexta-feira Santa e assim por diante. Até mesmo o dia das mães e o dia dos pais são proibidos, mesmo que uma origem pagã não possa ser descoberta como base para banir a observância de certa data comemorativa. O simples fato de que as pessoas do mundo celebram essas datas em razão suficiente para que as testemunhas de Jeová não as celebrem. Espírito Santo. O Espírito Santo não é nem Deus, nem uma pessoa. Segundo os ensinamentos da Torre de Vigília, o Espírito Santo é simplesmente uma força atuante, impessoal, que Deus usa para fazer a sua vontade. Esperanças. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus parou de chamar cristãos para a esperança celestial em 1935. Tá vendo? Se Deus parou de chamar, para que eu vou servir? Para que eu vou buscar fazer parte de alguma coisa, se não tem mais esperança? Desde então, ele tem oferecido à pessoa a oportunidade de viver eternamente na terra.
Milhões que agora vivem jamais morrerão. É um slogan, família das testemunhas de Jeová. Deus vai destruir todas as outras pessoas no planeta, deixando apenas as testemunhas de Jeová. E ele vai restaurar o paraíso no Jardim do Éden em todo o mundo. Nossa, esse ensinamento aqui, não sei de onde tiraram. Jesus Cristo. Na teologia da Torre de Vigília, Jesus Cristo é um mero anjo, o primeiro criado por Deus, quando começou a criação, a criar os anjos. As testemunhas de Jeová identificam Cristo como Miguel, o arcanjo, embora eles chamem de Jesus, o Filho do Homem, porque a primeira pessoa espiritual criada por Deus era para ele como um filho primogênito. Livreto da Torre de Vigília, N. Leaf Hallcraft, Gaze, a vida da terra para sempre. Aí tem aqui em 1982, esse folhetinho. Eles também o chamam de deuses, ou Deus. A traduzem João 1:1 de acordo com essa ideia em suas Bíblias. Organização. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus estabeleceu a Sociedade Torre de Vigília como seu canal de comunicação para reunir aqueles dentre toda a humanidade que serão salvos, como agência visível do reino de Deus na terra. Essa organização exerce plena autoridade governamental sobre os seus seguidores. Ela promulga leis, julga os violadores, dirige as escolas do reino e assim por diante, paralelamente ao governo secular. Se existir qualquer conflito entre as organizações e o governo secular, é a organização que deve ser obedecida. Meu Pai. Na mente das testemunhas de Jeová, importa antes obedecer a Deus que os homens. Ressurreição. A respeito de Cristo, as testemunhas de Jeová acreditam que ele se tornou não existente quando morreu e que foi levantado 3 dias depois como um espírito, um anjo. Eles negam a sua ressurreição carnal, segundo os seus ensinamentos de que Cristo retornou invisivelmente em 1914. As testemunhas de Jeová acreditam que ele levantou os cristãos já mortos para a vida espiritual logo após, e que o resto dos mortos vai ressuscitar corporalmente durante o milênio, período de 1000 anos de reinado de Deus. Meu Deus, isso aqui é uma blasfêmia. Sobre se eles ensinam isso aqui, realmente é uma blasfêmia. Vamos continuar. Salvação. Embora da boca para fora eles preguem a salvação pela fé em Cristo, as testemunhas de Jeová, na verdade, acreditam que a salvação é impossível de ser conseguida sem a completa obediência à Sociedade Torre de Vigília e a participação vigorosa em seus programas de trabalho. Cada testemunha de Jeová que não é suficiente zelosa pela organização pode não sobreviver ao Armagedon. E aqueles que não abrem seus próprios caminhos para o paraíso terrestre devem manter as boas obras durante todo o reinado milenar de Cristo, antes que sejam selados para a vida. Vamos dar continuidade. Aqui tem uma outra parte aqui que eu vou ler só para a gente por base de conhecimento. A Bíblia que os testemunhos de Jeová usam. Os cristãos que se envolvem em discussão com os testemunhos de Jeová devem estar cientes de que a assim chamada Bíblia que as testemunhas de Jeová usam contém séries de modificações introduzidas aos textos com o único propósito de sustentar as doutrinas da Torre de Vigília. O apóstolo Pedro disse a respeito das cartas inspiradas de Paulo, que nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem como fazem também com as outras escrituras. 2 Pedro 3,16 está falando sobre isso. Frequentemente, tal torcer das escrituras é limitado à sua interpretação, e isso foi feito pela Sociedade Torre de Vigília por 3, 4 de séculos.
Ele publicou cópias das versões da Bíblia que menciona o nome Jeová no Antigo Testamento, junto com as instruções detalhadas sobre como fazer com que as Escrituras pareçam ensinar que Deus condenou a vacinação, que Abraão e os profetas fiéis seriam ressuscitados para a terra em 1925, que Deus inspirou o grande pirâmide do Egito e assim por diante, mas havia doutrinas que eram muito difíceis de ser fundamentadas nas versões clássicas da Bíblia, não importando quando distorção pode ser aplicada ao texto. Assim, durante os anos da década de 50, os líderes da Torre de Vigília foram além da interpretação, produzindo suas próprias versões da Bíblia, com centenas de versões modificadas para se ajustarem às doutrinas da Torre de Vigília, e a sua tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas continua a ser modificada com os passados dos anos, com as mudanças feitas para trazer a palavra de Deus a uma conformidade maior com o que a organização ensina. Por exemplo, ao invés de cruz, a tradução da Torre do Novo Mundo usa a expressão estaca de tortura, para apoiar o ensinamento das Testemunhas de Jeová de que Jesus foi pregado em um porte ereto, sem trave horizontal. Ao invés do Espírito Santo, nós achamos referência ao Espírito Santo à força ativa, reforçando a negação da deidade da personalidade do Espírito Santo, feito pelas Testemunhas de Jeová. Cristo fala não a sua segunda volta, mas de uma presença que os Testemunhos de Jeová acreditam ser invisível. A tradução do Novo Mundo sistematicamente se dispõe a eliminar a evidência da divindade de Cristo. Ao invés de cair aos pés de Jesus para adorar, as pessoas fazem reverência a ele. João 1:1 não mais afirma que o Verbo era Deus, mas que o Verbo era Deus. Jesus não disse, antes que Abraão existisse, eu sou, mas para evitar a associação, eu sou, em Êxodo 3,14, a declaração de Jesus se torna, antes de Abraão vir a existir, a existência, eu tenho sido. Mas a mudança mais difundada na Bíblia da Torre de Vigília é a invenção do nome de Jeová 234 vezes no Novo Testamento. É claro que é apropriado um tradutor escolher o nome Jeová ou Yahvé no Antigo Testamento, onde o tetragrama realmente aparece no texto hebraico, mas a Torre de Vigília foi além, inserindo o nome Jeová no Novo Testamento, onde ele não consta nos manuscritos gregos. Basta verificar a tradução do original dos textos gregos da Bíblia para notar que o nome Jeová não aparece ali. Para achar exemplos específicos das distorções mencionadas acima, consulte o índice do assunto. 2 casos que se destacam na demonstração da linha doutrinária dos Testemunhos de Jeová estão em Romanos 14, 8 e 9, onde a inserção do nome Jeová produz um lógico sequer no texto inglês. Em Hebreus 1, 6, onde a edição anterior dizem todos os anjos de Deus o adorem, mas em edição mais recente, especialmente em língua inglesa, a palavra adorem foi substituída para reverência. Pessoal, terminamos, vamos ficar por aqui, mas para conhecimento isso aqui é muito bom, entendeu? Porque eu sei que tem alguns ensinamentos aqui que vai totalmente contra a palavra. Se você lê as escrituras claramente, você vai ver muitos ensinamentos aqui vai totalmente contra, né? E também é a coisa de lógica. Se Jesus voltou em 1930 aqui, que eles falam,
para que hoje nós vamos servir a Deus? Né? Então hoje era para estar uma destruição total, hoje não era para ter a presença de Deus na terra, porque quando ele voltar, ele vai tirar o povo dele, e aí vai ficar a destruição, entendeu? O anticristo vai imperar. Então você vê que são ensinamentos totalmente contrários às escrituras. Tem alguns ensinamentos que tá dentro? Tá, mas uma grande maioria vai contra. E Deus, ele é claro, né, nos ensinamentos através de Jesus, que existe dois caminhos. E a gente tem que buscar o caminho da verdade, o caminho de Jesus. Entendeu? Então nós temos que proclamar Jesus. Então o certo aqui, se eles quisessem ser mesmo, era testemunho de Jesus. Porque Deus, através de Jesus, ensinou que Ele é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Entendeu? Então não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Beleza? Fique na paz aí, pessoal. Essa declaração que eu estou dando é minha, entendeu? E essas aqui que a gente leu aqui no livro, refutadas. Você vê que foi o autor, mas você vê uma riqueza de conhecimento para que nós venhamos aprender sobre os nossos irmãos testemunhos de Jeová. Fique na paz, que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Até mais.